Muito bem, nós vamos organizar a nossa nona reunião temática. O tema vai ser a alergologia no serviço de urgência e procuramos que fossem debatidos, abordados, portanto, temas relacionados com as doenças alérgicas e aquelas que habitualmente, pela sua agudização, podem dar reações mais ou menos graves e portanto, a forma de as abordar, quer com o seu diagnóstico, quer com a sua terapêutica. Eu gostava de chamar a atenção porque em Portugal nós somos campeões das urgências no geral e das urgências pediátricas em Portugal. Isto só para nós termos uma noção, nós temos cerca de 70 episódios por 100 habitantes de urgência por ano. Ou, dito de outra forma, cada português vai por ano 0,7 vezes à urgência. Portanto, é um número exageradíssimo, somos campeões a nível OCDE, como eu lhe disse nesta coisa. Isto deve-se a vários fatores. O primeiro fator e mais importante é, na realidade, os serviços os cuidados de saúde primários não terem resposta, habitualmente, para a maioria dos serviços das agudizações. E daí leva que os serviços de urgência funcionem, muitas vezes, como consulta permanente e não como serviço de urgência propriamente dito. Isso tem os seus inconvenientes, porque quer o pessoal de enfermagem, médico, está muitas vezes assoberbado de trabalho e quando surgem as verdadeiras urgências, muitas vezes a disponibilidade, a racionalidade não é tão grande como se teria se realmente nós chegassem à urgência, mesmo os casos de urgência, que são aqueles em que há a probabilidade de haver falência de uma função vital, que isso é que é a verdadeira urgência. Portanto, era necessário que os cuidados de saúde primária fossem reorganizados de uma maneira que tivessem consultas de urgência que permitissem que chegassem ao hospital só, nos serviços de urgência, os verdadeiros situações de urgência, e para isso era necessário que houvesse disponibilidade pessoal, até poderiam ter aqueles exames mais basilares complementares que poderia fazer no diagnóstico de muitas coisas, subcarregaria extremamente os serviços de urgência pediátricos, e até acho que deveria haver um médico, um pediatra ambulatório, digamos, até para esclarecer algumas dúvidas que os clínicos gerais, embora passem para a pediatria de uma forma fugaz, que pudessem tirar dúvidas que por vezes surgem e que, digamos, levavam a que não fosse necessário enviar para o serviço de urgência muitas das situações em que isso acontece. Outra vertente que era importante, na realidade, também ser melhorada é a literacia e saúde dos cuidadores das crianças, pais e outros, que muitas vezes, por tudo e por nada, recorrem ao serviço de urgência. E se isso acontecesse, estas duas coisas, uma melhoria nos cuidados de saúde e uma maior literacia dos utentes, seguramente que os serviços de urgência pediátrica funcionariam muito melhor. Eu costumo dizer que o serviço de urgência é praticamente, quando funciona bem, é um espelho da boa organização dos outros cuidados de saúde, particularmente dos cuidados de saúde primária. E no nosso país, até para demonstrar que isto não está bem, é que nós diminuímos extremamente nos últimos anos, na última década ou duas, o índice a taxa de natalidade, e se os serviços de cuidados de saúde primários estivessem bem organizados, é óbvio que os serviços de urgência diminuiriam e que nós temos exatamente o paradoxo de, apesar disto tudo, temos um aumento bastante grande dos serviços de urgência. Pronto, isto é uma introdução porque é que nós resolvemos tratar este tema. Depois, dentro das doenças, doenças alérgicas em pediatria, nós escolhemos essencialmente da parte respiratória a bronquiolite e aquela dúvida que muitas vezes se põe, é bronquiolite, é um episódio de sibilância recorrente, muitas vezes até asma. É frequente, e isto é uma confusão feita não só na população em geral, mas também até em certos clínicos, que todas as
agudizações que se acompanham de sibilância, particularmente nos primeiros anos de vida, chamam-lhe bronquiolites. E muitas vezes nós chegamos, crianças com 6, 7 anos, por uma primeira consulta, por exemplo, da alergologia, em que os pais referem que o meu filho teve muitas bronquiolites de repetição. É um termo que não existe, bronquiolites de repetição não existe, e a pessoa pode fazer uma bronquiolite por definição, uma infecção respiratória provocada por um vírus, geralmente acompanha-se de febre, como é infecção, e na realidade tem-se uma, pode-se ter daí uns tempos outra, mas digamos não repetem como muitas vezes acontece nos tais episódios de sibilância, que têm uma expressão idêntica, a diferença é que habitualmente não se acompanham por febre, porque não há infecção, há uma inflamação, e realmente a sibilância é um dos sintomas mais frequentes na idade infantil, particularmente nos 3 primeiros anos de vida. Cerca de 30% a 50% das crianças até essa idade tiveram pelo menos um episódio de sibilância na vida. E nós chamamos a existência de uma sibilância recorrente quando nos 3 primeiros anos de vida temos mais do que 3 episódios de sibilância, geralmente sem ser em contexto infeccioso, ou quando há um episódio desses a partir dos 3 anos de idade. E isso é muito importante fazer a distinção, porque enquanto a bronquiolite é uma doença autolimitada, não necessita de terapêutica específica nenhuma, a não ser terapêuticas de suporte. Habitualmente, os casos de bronquiolite de internamento são em crianças de mais baixa idade, até aos 6 meses ou ano de idade, com maior incidência a nível dos prematuros, baixo peso, em que realmente essa dificuldade respiratória pode ter uma grande repercussão e necessitar de medidas de apoio, como hidratação, oxigenoterapia, etc. Os episódios de sibilância recorrente muitas vezes são já expressões de uma possível asma. E daí, particularmente na idade pré-escolar, é muito difícil, por vezes, fazer o diagnóstico diferencial entre se é um episódio de sibilância, se é já uma asma. É necessário nós recorrermos, digamos, a vários outros parâmetros para termos uma ideia do que se passa e do que se irá passar no futuro dessas crianças. Habitualmente, uma sibilância que é recorrente, fora de contexto infeccioso e que resulta muitas vezes de fatores ambientais, por exemplo, alergénios, o tabagismo, o tabaco, as crianças muitas vezes são fumadores passivos. Depois há fatores, digamos, genéticos que favorecem precisamente isso, e esses são precisamente aqueles que com maior probabilidade poderão evoluir para a asma. É o caso de crianças que têm episódios de sibilância e já têm concomitantemente das expressões de doença alérgica, por exemplo, a eczema atópica, a dermatite atópica, uma rinite, ou são crianças que até já estão sensibilizadas para alergénios previmolatórios, chamados aeroalergénios, ou que têm uma IG alta sem outra explicação, ou que muitas vezes até um critério que nós usamos como preditivo a existência de uma alergia, por exemplo, ao ovo no primeiro ano de vida, é um marcador, digamos assim, preditivo de asma na idade adulta. Na idade adulta, quer dizer, porque posteriormente, depois dos 3 anos habitualmente. Portanto, isso é um dos temas que vamos tratar, bronquiolite ou sibilância recorrente, como atuar e como tratar e como, digamos, orientar. Depois temos um outro tema que é sobre a asma. A asma é das doenças mais prevalentes em idade pediátrica. Cerca de 13% das crianças em idade pré-escolar têm asma, segundo o estudo ISAC, que foi um estudo internacional em que Portugal colaborou, e a incidência em Portugal era cerca de 12,8% no escalão etário dos 6 aos 7 anos e diminuiu ligeiramente para 11,8% no escalão dos 13 aos 14 anos. Portanto, é uma doença bastante prevalente. Felizmente, hoje em dia, a grande maioria das crianças estão controladas, portanto, tem uma asma devidamente controlada, e uma asma devidamente controlada geralmente não tem grandes exacerbações, a não ser as asmas mais graves, que representam
uma pouca fatia das asmas da criança, que anda à volta dos 5%. E, na realidade, portanto, pela asma só se deve recorrer ao serviço de urgência quando, na realidade, se fez o tratamento que os pais têm de ser conhecedores de qual é, através das consultas do pediatra ou do alergologista, em que se há falência, se não há resposta aos broncodilatadores, ou se há sinais de dificuldade respiratória já bastante marcados, em que não regridem com essa terapêutica, ou se há outros sinais de cianose, prestação, dificuldade em falar, portanto são situações em que realmente se deve recorrer ao serviço de urgência. Depois, uma outra assunto que vamos falar é um assunto relativamente recente, muito pouco ainda falado, muitas vezes desconhecido, subavaliado, que é o síndrome de enterocolite induzido por proteínas alimentares, que a sigla do inglês é o FPAIS. Como eu lhe digo, é uma doença imunológica não IgE-mediada, que ainda é desconhecido a totalidade dos seus mecanismos e que geralmente, particularmente nas crianças de menos idade, tem um quadro, digamos, bastante grave, ou seja, as crianças começam com vômitos profusos após a ingestão de 2 a 4 horas do alimento que está em causa, desidratam-se e entram em letargia e tendem a entrar mesmo em coma. Portanto, é uma situação que não existem exames laboratoriais específicos para fazer o seu diagnóstico, porque não há IgE mediada, e, portanto, o seu diagnóstico é um diagnóstico essencialmente clínico e depois a comprovação faz por provas de provocação com o alimento suspeito ou dos alimentos suspeitos para ver se existe essa relação ou não. Depois, uma outras situações que vamos falar, e essas são as verdadeiras urgências, é a anafilaxia. A anafilaxia é uma situação sempre potencialmente grave, pode até ser fatal, geralmente é de instalação súbita, e, digamos, os agentes que mais frequentemente podem causar são, na idade pediátrica, à cabeça os alimentos, a alergia alimentar, depois a alergia aos medicamentos, depois a alergia aos imunópodos, portanto, às vespas, às abelhas, que também muitas vezes podem dar isso, e também ao látex, particularmente naquelas crianças que foram sujeitas a cirurgias com repetição, que foram sensibilizadas por essa via para o látex. É um verdadeiro caso de urgência, muitas vezes não é totalmente também valorizada e nós encontramos que muitos casos de anafilaxia incluem um medicamento de primeira linha que é a adrenalina, que é life-saving, digamos, muitas vezes não foi utilizado, talvez por daquelas fases não tão expressivas e, na realidade, isso impede que o diagnóstico não ficasse totalmente esclarecido, como também depois faz com que essa criança não seja enviada para um serviço da especialidade de forma a determinar qual foi a causa para não entrar em situação idêntica que pode conduzir à morte e, portanto, é uma situação que realmente é importante saber. E isto é muito importante, vamos ter um tema só disso das particularidades da anafilaxia no lactente, porque se isto já é difícil, muitas vezes, de fazer o diagnóstico nas idades superiores, nos lactentes é muito mais difícil porque geralmente os sintomas podem se confundir com outras patologias. Geralmente a criança tem vômitos profusos, cólicas abdominais, regurgitação, pode ter injeções líquidas, que é frequente uma quantidade de situações, mas o que faz chamar a atenção é que a criança está marcadamente, está mesmo doente, não é? E muitas vezes pode-se acompanhar de sinais suspeitos, que é, por exemplo, ter uma urticária concomitante, ter dificuldade respiratória, ter tosse, ter dispneia, portanto, tudo isso são fatores de pensar nesta situação. E se, como eu dizia, já na primeira parte, no escalão etário superior, muitas situações não é utilizada a adrenalina, aqui ainda muito menos frequentemente é utilizada e, portanto, com esses inconvenientes todos. Depois, passando para o outro capítulo, vamos ter um outro tema que é a urticária. A urticária, por si, só as urticárias graves é que necessitam de ir ao serviço de urgência habitualmente
e a morticária considera-se grave quando por ida é intensíssima ou quando realmente o número de pápulas excede as 50 nas 24 horas. E as causas mais frequentes, mais uma vez, são a alergia alimentar e a alergia medicamentosa. Embora muitas vezes haja urticária e outras exantemas, que é um outro tema que temos, exantema que surge no decurso de uma terapêutica antibiótica, que muitas vezes é interpretada como uma alergia ao antibiótico, que não é. Digamos, são doentes que tinham uma doença viral, foram medicados erradamente com o antibiótico, porque pensaram numa situação possivelmente bacteriana ou na dúvida, levas o antibiótico, que pelo menos já fica coberto, e portanto a criança faz um exantema viral ou urticário, que é infecciosa, que é resultante da infecção viral que tem, e depois fica rotulada, digamos assim, como alérgico ao antibiótico que foi utilizado, e isso mantém-se às vezes ao longo da sua vida, porque nunca foi devidamente esclarecido. E se nós fizermos o esclarecimento dessas situações, possivelmente 80% dos rotulados com alergia a determinado antibiótico não têm alergia nenhuma ao antibiótico, só 20% é que possivelmente serão mesmo alérgicos ao antibiótico. E depois temos ainda como outro tema as agudizações da dermatite atópica. A dermatite atópica é a doença mais frequente na idade infantil. 25% das crianças sofrem de dermatite atópica e, digamos, nas suas exacerbações pode levar a complicações, quer bacterianas, quer fúngicas, quer mesmo até virais, com formas de herpes bastante marcados que necessitam de internamento e com muitos cuidados. E depois, também, para terminar, teremos um tema de conjuntivite alérgica, exato, as agudizações, que realmente as que têm de ir ao serviço de urgência são uma minoria, que são aquelas em que realmente o quadro é mais intenso pela sua reação inflamatória, que é muito marcada, em que não cede com aquelas terapêuticas que nós habitualmente utilizamos, ou quando começam a existir alterações da visão, em que se deve procurar realmente o serviço de urgência para ver o que é que se passa. E, portanto, umas pinceladas muito gerais, é isto que nós vamos tratar, estes temas todos, na nossa nona reunião temática, que vai ser no dia 25 de fevereiro, no Hotel Vila Batalha, na Batalha.